Literatura de terror neste canal temos. Olá, bem-vindo ao canal Cinemedo. Aqui você já sabe, Mário Finardi, cineasta que curte um exorcismo aos finais de semana, mal-humorado oficial contra o mundo e seu punk de plantão, para falar sobre livro de terror, começando com qual? A Bíblia do Terror, O Exorcista, de William Peter Blatty. Aqui é um livro assim, é livro para fazer, se tu gosta de terror, é livro para fazer amor, né? É assim, é para acalentar o seu medo interior, é livro para você se sentir bem. História real, né, baseado em uma história real. William Peter Blatty teve contato com uma história de exorcismo, ele se baseou e aí transpôs para a jovem Reagan, que morava naquele momento em Washington, que você já sabe, ela foi possuída pelo demônio Pazuzu, um demônio ali do norte da África, Oriente Médio, que possuiu a menina e o padre Damien Carras foi encarregado de exorcizá-la. Isso aqui elevou o livro de terror a um outro patamar com uma história tão impactante, assim como o cinema de terror no começo, a partir dos anos 70, foi bem diferente. Isso aqui é maravilhoso. Vejam O Exorcista. E se eu falei de história real, foi baseado neste livro aqui, O Exorcismo, de Thomas B. Allen. Essa história aqui, o jornalista teve contato com a história que baseou o livro O Exorcista. Dois padres que exorcizaram um menino, né, dos Estados Unidos no começo do século XX, e eles fizeram um diário desse exorcismo. O escritor teve contato com esse diário e escreveu, romanceou. Mais do que isso, ele fez um relato jornalístico, um new journalism, digno para relatar o que aconteceu, romanceando alguns trechos, mas aqui nesse livro tu ainda tem, nas partes finais, tu tem as páginas do que é o verdadeiro diário dos padres, e com ele vocês sabem como é feito realmente um exorcismo, porque um exorcismo não é uma coisa assim, o demônio possuiu aquela pessoa, vem um padre, faz o exorcismo, o demônio vai embora e acabou. Não, um exorcismo não acontece numa noite, num dia, numa madrugada, durante 24 horas. O exorcismo pode durar dias, semanas, meses, talvez um ano. Pois caso você não saiba, e aí vai aprender com isso aqui, o exorcismo ele é feito em etapas, porque desgasta a pobre jovem, o pobre jovem que está possuído, e desgasta todos que estão fazendo o exorcismo. Existem lapsos de tempo onde a pessoa que está possuída consegue ter uma vida normal, consegue se alimentar, consegue frequentar sua escola, sua faculdade. No caso aqui, a criança ia para a escola durante o dia. À tarde ela voltava a ter comportamentos estranhos, e os padres iam com dias marcados, como uma sessão, como um psicólogo. Só que aqui rolando muita água benta e muita oração para tirar o demônio do corpo, o satanzinho do corpo deste pobre menino. Ou não? Tiraram? Leia o livro que você saberá. E já que estou falando de livros que são reais, pois bem, leiam de Felicitas D. Goodman, Possessão, história real, que foi baseado no livro O Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose se baseou nesse livro aqui que conta a história da alemã Anneliese Michel, que durante o verão de 75 e o verão de 76 esteve possuída por um demônio. O que acontece? Os dois padres que fizeram o exorcismo dela foram condenados porque Anneliese foram condenados não, mas foram a julgamento porque Anneliese Michel morreu no final do exorcismo. E aí você vai olhar, ela era uma menina com problemas neurológicos, ela era epilética, ela era esquizofrênica. A escritora e antropóloga Felicitas D. Goodman, ela fez toda uma pesquisa e escutou todas as fitas que foram gravadas pelo padre, porque esse aqui talvez seja o primeiro relato de exorcismo que foi documentado, foi gravado. Inclusive, procure Anneliese Michel no YouTube, que você vai encontrar alguns trechos de sons e fotos do que era o exorcismo dela.
É algo impactante. Escute até mesmo antes de ler esse livro aqui, é algo impactante. Reveja também o Exorcismo de Emily Rose, que tu vai ver o que é o incrível dessa história. Um ótimo livro, muito bem documentado, que mostra todo o lado aterrorizante do que acontecia durante as sessões de exorcismo, quando ela estava possuída não por um demônio, não por ele, por Satanás, pelo capa preta, pelo sete peles, pelo gato preto, pelo zarapelho, capiroto. Não. Ela estava por seres baixos que estão lá no submundo. Ela foi possuída por Caim, por Judas, por Hitler. Eles foram exorcizados, eles foram retirados do corpo dela, mas um demônio retornou. E aí? Realidade ou apenas a doença neurológica de uma moça que levou à sua morte, uma moça religiosa de uma família ortodoxa, cristã, católica, que acreditava inclusive que a missa deveria ser feita em latim, como antigamente. Talvez uma família tão fanática assim não acreditava na ciência, não acreditava na medicina, em detectar os seus problemas, ou na realidade tudo aconteceu realmente? Leia o livro A Possessão. Como eu sempre digo, o terror mais assustador é a nossa realidade. Mas se isso aqui também fizer parte da realidade, você está pronto para saber que existem demônios ao seu lado? Ah, vejam os próximos vídeos. Valeu, até o próximo vídeo. Até...